Eu me lembro que o bispo Macedo, ele deu uma palavra que me marcou. Deus, ele trabalha com a palavra. Deus trabalha com o quê? Com a palavra. Para você ver, quando Pedro, e olha que Pedro era um pescador profissional, ele sabia a hora que tinha peixe, o dia que tinha peixe, mas Pedro ficou a noite inteira, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, e não via nada. Pessoal, eu tive em Israel, um dia você vai para Israel também, fala, tá ligado? Eu tive em Israel, no mar da Galileia, é impossível não ter peixe. Eu me lembro como se fosse hoje, eu peguei um pedacinho de pão e joguei, apareceu um monte de peixe. E você sabe que o sustento de Pedro era o peixe, era o sustento que ele tinha para colocar o feijão e arroz na mesa dos filhos. Mas havia um demônio que estava segurando os peixes para que Pedro não venha tomar posse dos peixes. Aí de repente Jesus chegou e disse assim: Pedro, lança a tua rede. Aí Pedro falou assim: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E da onde não tinha nada, Pedro pescou 153 grandes peixes. Mas por quê? A palavra. É a palavra. Quando você crê na palavra, aquilo que não existia passa a existir. Amém, pessoal? A pessoa que ela vive pela palavra, ela vive pela fé. Ela não depende de calendário. Pode estar ruim para todo mundo, pode estar difícil para todo mundo, mas não está difícil para mim. Diga assim: o meu justo viverá pela fé. Mas o problema é que o diabo, ele começa a mostrar que está difícil para todo mundo, que a crise está atingindo todo mundo, e a pessoa começa a olhar, ela deixa de olhar para Deus e ela passa a olhar para a dificuldade, para os problemas que se levantam na vida dela. É igual aquele empresário que ele olha para a empresa e vê a empresa vazia, e aquilo deixa ele triste. É igual as pessoas vêm com palavras negativas na tua mente, dizendo: olha, está difícil. Como está difícil? Hoje eu peguei um testemunho de um senhor aqui, 3 da tarde. Sabe quanto ele tem de lucro por mês? Vendendo o que mesmo, Marconi? Vendendo titica de galinha. Enquanto está todo mundo brigando, reclamando da crise, ele está vendendo titica de galinha, e ele tem por mês de lucro 50 mil reais. Como é que pode isso? Mas por que ele não está olhando para a crise? Ele está olhando para quem? Para Deus. Quando você olha para Deus, Deus te dá uma direção. Quando você olha para Deus, uma luz aparece. Quando você olha para Deus, Deus dá uma luz, Deus dá uma direção, que Deus consegue tirar você dessa situação. Mas o diabo, ele quer que você fique olhando para a vida dos outros. Ele quer que você fique olhando para a crise. Sabe para quê? Para tirar suas forças. Quer ver outro exemplo? De Abraão. Abraão estava onde? Dentro da onde? Como é que é? Caverna. Dentro da caverna. E ele estava triste. Quando Deus viu que Abraão estava triste, desanimando, Deus falou assim: Abraão, sai. O que Deus falou? Sai. Olha para onde? Para os céus. Olha para os céus. Porque enquanto os teus olhos
estão fixos em Deus, não há nada difícil para você. Jeremias, São Jeremias, não sei se Jeremias está aí. São Jeremias é outro. Sexta-feira eu fui lá com o Marconi, 6 horas da manhã, orar lá o comércio, o estabelecimento do Jeremias. Aí eu cheguei lá, está o Jeremias assim, ó. Sou Jeremias, eu estou lá com o Marconi, aí está Jeremias assim, ó. Ele não para. Aí ele falou assim: pastor, um homem chegou para mim, que tem um estabelecimento do meu lado, e disse assim: olha, está todo mundo parando, porque essa crise está atingindo todo mundo. O que Jeremias falou para ele? Enquanto todo mundo está parando, eu não estou tendo tempo de parar. Sabe por quê? Pacto com Deus. Quando a pessoa ela tem um pacto com Deus, ela não olha para nada, ela olha para onde? Para Deus. Dê uma salva de palmas bem forte. Você vê, é igual uma pessoa, quando ela chega para a gente, ela já vem com aquele pastor, eu já falo assim: olha nos meus olhos, não chore não. Sabe por quê? Chorar não vai resolver, reclamar não vai resolver, murmurar não vai resolver, botar a culpa no governo não vai resolver. O que você tem que fazer? Olhar para Deus. Diga graças a Deus. Quando eu confio em Deus, quando eu olho para Deus, eu venço qualquer barreira. A pergunta que eu faço: para onde você está olhando? Quando você fica olhando para os problemas, você se diminui. O diabo mostra você pequenininho, e ele mostra um gigante para você. Exemplo de Davi. Todo mundo tinha medo do gigante, todo mundo fugia do gigante, todo mundo corria do gigante. Davi era um menino, Davi não tinha nenhuma estatura, ele era um menino, mas ele era muito grande por dentro. Quando a pessoa é grande por dentro, ela é diferente, ela tem fogo, ela é iluminada. Quando alguém vem encostar perto dela, está difícil, está amarrado, está difícil para você, para mim não está. E se está difícil, ela faz do limão tornar-se uma limonada. Aí, enquanto todo mundo fugia, Davi disse assim: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Aí Saul disse assim: ó, quem matar o gigante, rapaz, isso é muito forte, até arrepiado. Quem matar o gigante vai casar com a minha filha, vai sentar no trono e vai ter muito dinheiro. Davi falou assim: é a minha oportunidade. A pessoa que tem um pacto com Deus, que está olhando para quem? Para Deus, ela vê da crise a oportunidade. Enquanto está todo mundo fechando as portas, ele está ganhando dinheiro. Sabe por quê? Quem tem pacto com Deus não anda sozinho. Quem tem pacto com Deus anda com Deus, e Deus sempre dá uma direção e a pessoa arrebenta. Diga graças a Deus. O problema é para onde você tem olhado. Para onde você tem olhado, que traz um grande problema para você. Ele diz assim: para onde você está olhando? O que está escrito aí? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são bíblico. Então pare de olhar para o que as pessoas falam. Não se deixa se enfraquecer através do olhar. Olhe para quem? Para onde? Para Deus. Quando você olha para Deus, você passa a estar acima de tudo e de todos.
Eu vou te dar um exemplo. Sobe aqui os pastores. Embaixo. Desculpa. Fica um em cima. Quando você tem um pacto com Deus, olha o que acontece. Olha só, vamos lá. Amém. É isso aqui, ó. Você ri da crise. Quando o teu pacto com Deus, mas não é aquele pacto que você vê uma segunda, que você vê outra segunda, que você vê um problema, você se entrega. Não, é um pacto verdadeiro. Um pacto que, gente? Verdadeiro. Você passa a estar em cima. Deus está em cima ou embaixo? Quem está embaixo? Quando o teu pacto é verdadeiro, você está em cima com Deus. Você está acima da dívida, você está acima da crise, você está acima da dificuldade, você está acima de tudo. Quando o teu pacto com Deus é verdadeiro. Fique de pé, por gentileza. Segura essa folha na mão, que eu quero ler na sua mão. Medite. Está bonito, hein? Diga assim comigo: 2 homens, os testemunhos, uma janela, olha para cima e vê os céus. A grandeza de Deus é o que você tem que fazer, olhar para os céus. Enquanto você está olhando para Deus, você vai ver a grandeza dele. Amém? Não tem crise, não tem crise para você. Não tem problema, não tem gigante, não tem barreira, não tem nada, porque você está em cima. Aí ele diz assim: o outro olha para onde? Para baixo e vê lama. O seu próprio, para onde você está olhando?